gente! Bem-vindos! Mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Silvia Matos. Nesse canal eu ensino crochê, tem muita coisa bacana aqui. Você que não sabe o crochê e quer aprender essa arte maravilhosa, eu vou deixar aqui abaixo um link. É só você clicar e dar uma olhadinha lá, tem o passo a passo bem bacana. Vídeo de hoje eu vou trazer esse colete com capuz, colete infantil, feito com aquela lã de pelinho e a lã molete. Gente, é muito fácil de fazer esse colete e ele fica muito lindo no corpo. Esse daqui, eu fiz ele baseado em um outro que eu tinha aqui da minha bebê, ó. Esse é um tamanho 8 e eu fiz praticamente o mesmo tamanho. Por quê? A minha bebê, ela tem 3 aninhos. Mas, como a gente sabe, a roupa de criança cresce muito rápido e as roupas perdem rápido demais, na verdade. E ainda mais essas roupas, assim, que a gente usa, tipo, só no inverno, aí você vai usar lá no próximo ano, então perde muito rápido. Por isso, eu fiz o mesmo tamanho, né, o tamanho 8. Aí, ele fica bem alongadinho, fica mais ou menos assim, acima do joelho. Então, ela vai poder usar aí até 8, 9 anos, né? Porque agora ele tá quase um vestidinho, mas aí ela pode usar tranquilamente. Essa lã, ela cede bastante, super quentinha, é maravilhosa. Ele ficou com 46 centímetros de comprimento, 32 de largura. Então ficou um tamanho bom e sem contar que cede bastante, né? Vai dar pra usar bastante tempo. Aqui o capuz eu fiz esse cordãozinho, ó, que você pode ajustar. Aqui na frente eu queria colocar zíper, porém eu não achei aqui na minha cidade da mesma cor. Mas assim que eu achar eu vou colocar o zíper, porque eu acho que fica mais legal, fica bem fechadinho. Por enquanto eu coloquei os botões mesmo, mas aqui é só desmanchar essa última carreirinha aqui de ponto baixo, ó. Super tranquilozinho de fazer. É super simples de fazer, é um ótimo agasalho. Ele é muito, muito quentinho, é bem grosso. Não é pesada essa lã. Maravilhoso. Eu amei, amei, amei. Vamos lá para os materiais? Ó, e você que ainda não é inscrito no meu canal, por favor, né? Se inscrevam aí. Dê o seu like, comentem aí embaixo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, se tem alguma outra roupa, algum outro acessório que vocês gostariam de fazer. Só comentar aí embaixo que eu farei o possível para trazer aqui. Vamos lá para o passo a passo, para os materiais? E para fazer esse colete, eu vou precisar de 2 novelos de lã molete de 100 gramas. Ela tem 200 metros. Essa cor é a cor Cupido 3128. Vou precisar de 2 novelos da lã Imperial. Essa daqui ela tem 180 metros, 100 gramas. E a cor dela é a 32,90. Vou usar a agulha de crochê número 6 milímetros. Uma tesoura, os marcadores e uma agulha de tapeçaria. Esse colete eu vou fazer ele por partes. Vou fazer primeiro as costas. Vou iniciar aqui usando os 2 fios, olha. Esse fio ele tem um pelinho. Vou iniciar usando os 2 fios. Inicio aqui fazendo a minha laçada inicial. Então, a laçadinha inicial aqui eu vou fazer algumas correntinhas. Fiz um total de 32 correntinhas. Que é a medida que eu preciso aqui das costas. Ficou com 28 centímetros. Faço 1, 2 correntinhas para virar, dou uma laçada aqui no meu fio, ó. E venho aqui na terceira correntinha, pego apenas a alcinha de cima, né? E faço um meio ponto alto. Uma correntinha de separação, dou uma laçada, vou pular aqui um pontinho de separação, venho no ponto seguinte
Vou fazer meio ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um, vou no próximo, meio ponto alto. E dessa forma, eu vou fazer até aqui no final dessa minha carreirinha, ó. Um ponto, uma correntinha de separação, pulo aqui embaixo uma correntinha de base, vou na próxima e faço um meio ponto alto. Chegando aqui no finalzinho da minha carreira, eu dou uma laçada e venho no último pontinho e faço aqui o meu meio ponto alto. Não tem problema se não ficar correntinha aqui de intervalo, pode ser mesmo os 2 pontinhos, não tem problema nenhum. Aí eu vou subir uma, duas, 3 correntinhas, dou uma laçada e venho já no primeiro espacinho aqui, ó, e faço o meio ponto alto. E aqui eu continuo fazendo a mesma coisa, ó, uma correntinha de separação, venho no próximo espacinho, ó, um meio ponto alto, uma correntinha e dou uma laçada, venho no espacinho aqui, ó, naquela uma correntinha, dou uma laçada, venho no próximo espacinho, próximo quadradinho, um meio ponto alto, uma correntinha, um meio ponto alto. Dessa forma, eu vou seguir até aqui, no meu último pontinho. Chegando aqui, ó, no final da carreirinha, eu vou fazer uma correntinha, dou uma laçada e venho aqui. Aqui, eu fiz 3 correntinhas para subir. Então, eu vou pular a primeira, eu venho na segunda, ó. Então, é um pouquinho difícil de ver, mas você pode sentir, você pegando. Você vai pular uma correntinha, na segunda você vai fazer o meio ponto alto. Aí, aqui, novamente, eu vou fazer 3 correntinhas. Uma, duas e 3. Dou uma laçadinha, viro o trabalho e venho aqui já no primeiro espacinho e faço o meio ponto alto. E aqui eu vou seguir fazendo a mesma coisa, ó, até lá no final. Carreira sobre carreirinha de meio ponto alto, com uma correntinha de separação. Vou fazer a minha aqui até completar aí a medida que eu preciso. E eu terminei aqui, ó, essa parte ficou com aproximadamente 33 centímetros de altura. E ficou com um total de 25 carreirinhas aqui de meio ponto alto. E agora a gente vai fazer uma diminuição, que é onde vai iniciar aquela cavinha do braço. Para fazer a diminuição, faço aqui as minhas 3 correntinhas para iniciar normal. Uma, duas, 3. Dou uma laçada. Ao invés de eu iniciar aqui, ó, nesse primeiro espacinho, eu vou pular aqui o primeiro espacinho e vou para o segundo. Então, aqui a gente já fez uma diminuição. E aí, eu vou continuar a carreira normal, ó, com meio ponto alto, uma correntinha de separação, meio ponto alto. Vou continuar dessa forma até o final da minha carreirinha. Chegando no final, eu faço uma outra diminuição. Chegando aqui, ó, no final da carreirinha, eu faço aqui a minha correntinha normal de separação. E aqui no espacinho, ao invés de eu fazer o meio ponto alto em cima aqui da segunda correntinha, eu vou fazer dentro desse espacinho. Aqui eu já faço mais uma diminuição, olha. Perceba que já fica aqui esse espacinho. Agora, aqui eu vou subir as 3 correntinhas normal, uma, duas e 3. Viro o meu trabalho, ó, dou uma laçada e vou fazer aqui normal já no primeiro espacinho. Eu faço meio ponto alto, uma correntinha e vou continuar aqui normal. Um meio ponto alto em cada quadradinho desse. E aqui, ó, já vai ficar aqui as diminuições. E na fazenda, eu vou fazer aqui um total de 10 carreirinhas, né? Eu já tenho 2 aqui, ó. Já fiz essa primeira, tô na segunda. E vou fazer mais 8. Aqui, carreirinha sobre carreirinha, ponto sobre ponto normal, sem nenhuma diminuição.
E terminando aqui as minhas 10 carreirinhas, eu volto e a gente já pode arrematar essa parte. Terminei aqui as minhas carreirinhas e já arrematei o fio, ó. Aqui é a medida que eu preciso para a cava, ó. Ficou com um total de aproximadamente 13 centímetros. E a parte das costas já está pronta, agora a gente vai para as duas partes da frente. Para fazer a parte da frente, você vai precisar fazer a metade das costas, ó. Aqui tá as costas, eu dobrei aqui no meio. Você pode medir aí, ver os centímetros. Ou você pode contar aqui a quantidade de pontos, a quantidade de quadradinho, e você divide por 2. Começo fazendo a laçada inicial. Fiz aqui um total de 18 correntinhas, que equivale a aproximadamente 16 centímetros. Faço 3 correntinhas, subo 3 correntinhas, 1, 2, 3. Dou uma laçada. Venho aqui na terceira e faço o meio ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, vou na próxima, faço o meio ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, vou no próximo, o meio ponto alto. E desse jeito eu vou fazer até o final aqui da carreirinha. Chegando aqui no final da carreira, uma correntinha, e venho no último pontinho, faço o meio ponto alto. Uma, duas, 3 correntinhas para subir, viro o trabalho, venho aqui no primeiro espacinho, um meio ponto alto, uma correntinha de separação, próximo espaço, quadradinho aqui, ó, meio ponto alto. E desse jeito eu vou continuar fazendo igual a parte de trás mesmo, e vou subir até aqui mais ou menos a mesma quantidade de carreirinhas que eu fiz aqui para a parte da frente, ó. Até onde vai iniciar a minha cavinha, eu vou continuar fazendo. E eu terminei aqui a quantidade de carreirinhas necessária, a mesma quantidade que eu fiz aqui, ó, nessa parte das costas, aqui do início, até aqui, onde inicia a cava da manguinha. Então, eu fiz aqui um total de 25 carreirinhas. E agora eu vou fazer a diminuição. Venho no primeiro espacinho aqui, ó, eu vou fazer o meio ponto alto. Vou seguir aqui fazendo normal, ó, carreira sobre carreira sem nenhuma diminuição. E vai ficar da mesma altura dessa daqui, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas. Finalizando aqui as minhas 7 carreirinhas, eu já posso arrematar essa parte e a gente vai costurar os lados. Terminei aqui o outro lado. Agora, eu já posso arrematar o fio. Vou arrematar apenas o de pelinho, e vou deixar o outro pra costurar essa parte de cima. E prontinho, as 3 partes. As 2 partes da frente, olha. Aqui tá o lado da cava. E a parte das costas. Você vai colocar aí o lado correto. E, na verdade, nem dá pra saber exatamente qual que é o lado certo desse daqui, por causa desse espelhinho. Mas você vê aí o lado que tiver mais pelinho. E vou juntar as peças. Agora, eu vou costurar
que é a parte do ombro. Vou colocar aqui os marcadores, ó, embaixo, que é a manguinha. Tem que usar essa agulha mais grossinha, porque o fio é um pouco grosso. E aqui a parte do ombro, eu vou costurar apenas a metade dele, ó. Tem aqui as minhas duas partes. Essa aqui é a parte de trás e essa é a parte da frente. Eu vou costurar mais ou menos até aqui, a metade. E a costura aí é bem tranquila de fazer. Essas pontinhas já deixa aqui pinto pra ir arrematando. Eu vou costurando dos dois lados, pegando as alcinhas, ó, de cada ponto. Essa parte da costura é bem tranquilo. Vou fazer a minha aqui, ó. Lembrando que essa parte do ombro eu vou costurar só a metade aqui. Aí eu passo pro outro lado também, costuro só a metade. E aí eu venho aqui para as laterais, ó. Começando aqui, deixando a parte da manguinha. Aí você começa aqui de baixo e costura todo esse lado e do outro lado. Eu vou costurar a minha aqui e volto pra gente fazer a parte final. Para a próxima etapa, eu vou fazer o capuz. Para fazer o capuz, eu vou usar essa medida aqui, ó, a mesma medida da parte da frente, ou se não aqui, a parte das costas eu vou dobrar no meio e vou medir aí a quantidade de centímetros, aproximadamente 14, 14,5. E vou fazer a quantidade de correntinhas equivalente a essa medida. Então, começo aqui com a minha laçadinha inicial. Agora, eu vou usar apenas um fio. As primeiras 5 carreirinhas eu vou usar essa agulha número 6, depois eu vou usar a agulha mais fina, que é a de 5 milímetros. Só porque essa parte de baixo, ela fica um pouquinho mais larga, ó. A gente vai fazer isso aqui. Aí, as primeiras 5 carreirinhas, ela vai ficar um pouquinho mais larga. Mas se você também quiser fazer toda com a agulha mais grossa, pode fazer. Então, aqui eu vou fazer as minhas correntinhas. Então, eu fiz aqui 19 correntinhas, que deu aproximadamente 14 centímetros e meio. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada, venho na minha terceira e faço aqui o meio ponto alto. Aqui também a gente vai trabalhar apenas com meio ponto alto e correntinhas. Uma correntinha de separação, pulo aqui uma de base, vou na próxima, um meio ponto alto. Dessa forma, eu vou fazer até a minha última correntinha. Cheguei aqui no final da minha carreirinha e eu fiquei com um total aqui de 11 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Venho aqui no primeiro quadradinho e faço já o meio ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo, um meio ponto alto. Uma correntinha, um meio ponto alto. Dessa forma, eu vou fazer um total de 18 carreirinhas.
sem aumento e sem diminuição. Vou fazer as minhas aqui. Quando chegar nas 18, eu volto pra gente começar a fazer a diminuição. Terminei aqui de fazer as minhas 18 carreirinhas e aqui eu já vou começar a fazer a minha primeira diminuição. Aqui o último pontinho, ó. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, aqui nesse primeiro quadradinho. Vou lá no segundo, faço mais um ponto baixíssimo. Então, aqui eu tô fazendo uma diminuição. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. E vou continuar aqui normal. Ponto sobre ponto. Até chegar aqui no final. Aí eu volto, na próxima carreirinha eu faço uma outra diminuição. Chegando aqui no final, pontinho normal, ó, subo 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho. Venho aqui no primeiro quadradinho, um meio ponto alto. Desse lado aqui a gente vai fazer normal também. As diminuições vão ser só desse outro lado. Então, aqui eu continuo uma correntinha, um meio ponto alto, uma correntinha, um meio ponto alto. Até chegar aqui no meu penúltimo pontinho, onde eu vou fazer mais uma diminuição. Cheguei aqui, ó, no meu penúltimo quadradinho. Aqui eu já posso arrematar. Eu vou deixar um pedaço de fio pra costurar esses lados aqui, ó. Mais ou menos aí, uns 40 centímetros. E aí eu já posso finalizar aqui esse fiozinho. E vou usar a agulha de tapeçaria para a costura. Vou juntar aqui as duas partes. Então, eu vou costurar essa parte, ó. Essa parte de cima, vou vir e essa lateral aqui, ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Eu vou começar aqui mesmo do meio, onde eu terminei, depois eu volto pra fazer esse pedacinho aqui. Ó. Pegar as duas partes aqui, lado direito com lado direito. E vou dando vários pontinhos. Essa parte aqui, ó, no cantinho. Pontinho. Com pontinho. Também pode fazer com a agulha, a própria agulha de crochê mesmo, carreirinhas de pontos baixos. Pode fazer aí da forma que você achar melhor. Aqui você pode pegar aqui no meio, ou passar bem no meio dos quadradinhos. Que eu vou costurar até aqui embaixo, arremato o fio e venho costura esse pedacinho aqui de cima. Os dois ladinhos aqui costurados, já arrematei o meu fio. E agora é só virar, ó. E está pronto aqui o nosso capuz e agora é só prender na blusa. E aí, depois de costurar todas as partes, é só prender aqui a parte da golinha, ó. Ver aqui qual que é o lado avesso. E eu vou colocar nessa parte aqui da gola. Prender com os marcadores. Lembrando que essa medida aqui do capuz é 2 medidas aqui da parte da frente ou a parte de trás que você pode medir. Ou também depois que você costurar, aí você mede, ó. Essa luz aqui porque já tá um pouquinho escuro. Aí você pega as duas alcinhas, ó, da parte de baixo, as duas alcinhas dessa parte de cima.
e vai costurando por toda a volta. É bem tranquilo de fazer essa parte. Não se esqueça de dar o seu like aí, compartilhar, se inscrever, você que não é inscrito ainda. Isso ajuda o canal a crescer, né? E a gente incentiva a gente a trazer novos conteúdos aqui para compartilhar com vocês. E terminei aqui a costurinha do capuz, agora eu já posso arrematar. Coloco o fiozinho aqui por dentro dos pontos. E ficou prontinho essa parte. Está prontinho todas as partes aqui costuradas do nosso casaquinho. Essa parte aqui do capuz, eu fiz algumas correntinhas, ó. Não lembro exatamente a quantidade, eu fui medindo, fui fazendo e fui medindo aqui. De forma que dê pra passar aqui toda a parte do capuz e amarrar aqui embaixo, olha. Pra ajustar. Isso aqui é opcional se você quiser, se não quiser também não tem problema. E agora, pro acabamento final, a gente vai fazer essa carreirinha aqui, ó. Aqui eu fiz apenas 2 carreirinhas de pontos baixos na parte do botão. E se você for colocar o zíper, você faz também aí normal, 2 carreirinhas de ponto baixo. E eu queria muito colocar um zíper, porém eu não achei aqui perto de casa nessa cor de linha. Mas depois, se eu achar, eu tiro aqui os botõezinhos e coloco o zíper de encaixe. Eu acho que fica bem legal. Já fiz aqui desse lado, olha, as 2 carreirinhas de ponto baixo. E os botões, eu coloquei 4. Comecei aqui mais ou menos de baixo, que essa parte eu quero que fique assim, ó, dobradinha, tipo uma golinha. Qualquer coisa eu posso dar um pontinho aqui, depois pra ela ficar assim, abertinha mesmo. E aí eu contei aqui mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na 9ª carreirinha eu coloquei o primeiro botão. E aí contei 5 entre cada botão e outro, ó, de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5. E fui colocando aí o último botãozinho. Aqui é bem tranquilo, aí eu prendi com a própria lã mesmo e a agulha de tapeçaria mais fina. E agora a gente vai fazer aqui do outro lado as 2 carreirinhas de pontos baixos. Vou começar aqui do lado de cima, aqui nesse primeiro pontinho aqui do capuz, primeira carreirinha do capuz. Aí eu vou amarrar o fio. Pode começar com a laçadinha inicial, se você preferir. Eu vou amarrar. E aqui eu faço meu primeiro pontinho. Ó. No primeiro quadradinho aqui, já da parte de baixo, eu faço um pontinho. No próximo quadradinho, eu faço um pontinho. Aqui no meio, ó. Em cima do ponto aqui, eu faço mais um pontinho. Próximo quadradinho, faço um ponto baixo. Próximo quadradinho, ponto baixo. No meio, entre um quadradinho e outro, um ponto baixo. E eu vou fazendo aí os pontinhos baixos no finalzinho da minha carreira. Sempre assim, ó, um pontinho no meio do quadradinho, um entre um quadradinho e outro, um pontinho no meio. Cheguei aqui, ó, no final da carreirinha. Aí eu faço uma correntinha, venho aqui já no primeiro pontinho. Aqui eu volto fazendo a minha carreira de ponto baixo sobre cada ponto baixo. Aqui nessa parte, se você for colocar os botões, você vai precisar fazer a casa do botão. Se for colocar o zíper, não precisa, só voltar aí fazendo os pontinhos normal. Eu vou alinhar aqui, onde que eu coloquei o botão. Na mesma carreirinha, eu vou fazer a casa. Cheguei aqui, ó, no mesmo, exatamente
na mesma carreirinha aqui está o botão. E aqui, eu posso fazer de duas formas essa casinha. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu venho aqui no mesmo lugar onde eu fiz o último pontinho, ó. Último pontinho baixo. E prendo aqui com ponto baixo. Então, ele vai ficar assim. E aí, eu continuo fazendo o ponto baixo aqui, normal. Pontinho sobre pontinho. Ó. Aí, você vai medir se o seu botão passa nessas correntinhas aqui. Então, você pode optar por esse tipo de fechamento. Ou a outra opção é você fazer aqui, ó. Fiz aqui o último pontinho, eu vou fazer 1, 2, 3 pontinhos baixos, que é o que você vai medir aí o tamanho do botão, que vai caber o botão. Vai pular aqui um pontinho de base, vou no próximo e fecho com o ponto baixíssimo. Ó, aí você vê se o botão vai passar aí dentro, se vai dar certinho. Aí eu continuo fazendo os meus pontinhos aqui normal. E terminando essa carreirinha, aí você volta com outra carreira de ponto baixo sobre essa daqui. Então, você vai fazer 3 carreirinhas de pontos baixos. Caso você opte pelo outro jeito que eu expliquei, que é com 5 correntinhas, aí você vem no mesmo espacinho e pode fechar. Você vai fazer apenas as 2 carreirinhas de pontos baixos. Eu vou fazer desse jeito aqui, ó, com esse fechamento. Até porque eu percebi que esse casaco, ele ficou um pouquinho justo, mas apesar dele ceder bastante quando ela usar, ele vai ceder bastante. Mas aí já dá mais um pouquinho de folga aqui pra ele. Aí eu vou fazer desse jeito e você vê a opção que você quer. E tem a terceira opção, que é o zíper, né? Se você for colocar o zíper, você faz aí 2 carreirinhas de pontos baixos normal. Eu vou terminar a minha aqui e volto já com o resultado final. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreirinha, eu já posso arrematar, que eu não vou precisar mais fazer a terceira carreira. Puxo o fiozinho aqui pra dentro, por dentro dos pontos. Ficou prontinho. Se você quiser colocar um bolsinho, alguma coisa a mais, colocar orelhinhas aqui em cima, ó, também você pode fazer, aí vai dar opção de cada um. E ficou prontinho o nosso colete de pelinho. Olhando assim, ele tá meio esquisito, mas quando coloca no corpo fica bem bonito. E é muito, muito quentinho, gente. É super gostoso de usar, é leve. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, eu tenho uma playlist aqui só de roupas infantis e acessórios. Tem várias coisas bacanas lá de roupas de inverno e acessórios para criança. E não se esqueça de dar o seu like, se inscrever se você não é inscrito. Beijo de luz e até o nosso próximo vídeo.